Fraternidade cristã, o que a Bíblia ensina sobre amor, perdão e comunhão. A fraternidade é um chamado claro nas Escrituras, sendo uma expressão do amor que Jesus nos ordenou a praticar. Em João, capítulo 13, versículo 34, o Mestre nos dá um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. O amor fraternal transcende as relações sanguíneas, sendo direcionado a todos, sem exceções. Esse amor deve ser a base da nossa convivência diária, refletindo a unidade do corpo de Cristo. Em um mundo fragmentado e dividido, a fraternidade se torna um testemunho de unidade e solidariedade. A Bíblia nos desafia a viver como irmãos, não apenas de palavras, mas de atitudes concretas, buscando sempre o bem-estar do outro, assim como Cristo fez por nós. A fraternidade é essencial para a construção do corpo de Cristo, que é a Igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, Paulo nos lembra de que vós sois o corpo de Cristo e membros em particular. A união entre os cristãos é a base para que o corpo de Cristo funcione de maneira harmoniosa, onde cada membro tem uma função específica, mas todos são interdependentes. A fraternidade entre os irmãos na fé é a força que sustenta essa união, permitindo que a Igreja seja um reflexo do amor de Deus no mundo. Cada cristão, ao viver essa fraternidade, se torna parte ativa no trabalho de edificação do reino de Deus, demonstrando ao mundo a verdadeira unidade que provém do amor de Cristo. O perdão é uma das expressões mais profundas da fraternidade cristã. Em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, Jesus nos ensina que o perdão deve ser ilimitado, sem restrições de tempo ou quantidade. Senhor, quantas vezes perderei meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. O perdão é a base da fraternidade, pois ele rompe com o ciclo de mágoas e rancores, restaurando a relação entre os irmãos. Ao perdoarmos, refletimos o perdão que Deus nos oferece constantemente, e essa prática se torna a chave para a construção de uma comunidade verdadeira, onde o amor fraternal prevalece sobre as ofensas. A verdadeira fraternidade se revela especialmente nos momentos de dificuldades, quando as pessoas mais precisam de apoio e solidariedade. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, somos instruídos a levar as cargas uns dos outros, o que reflete a essência da fraternidade cristã, o auxílio mútuo. Quando enfrentamos dificuldades, seja na saúde, nos relacionamentos ou na vida financeira, a fraternidade se torna um alicerce seguro, oferecendo consolo e ajuda prática. A Bíblia nos ensina que não devemos carregar os fardos sozinhos, pois em comunidade encontramos forças para suportar as adversidades. A fraternidade não é apenas um sentimento, mas uma ação concreta de apoio, que se manifesta quando nos dispomos a ajudar o próximo em suas aflições, com empatia e compaixão. A fraternidade cristã é também fundamentada na comunhão espiritual, uma conexão profunda que vai além das interações sociais. Em Atos, capítulo 2, versículo 42, é descrito como os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse versículo revela que a verdadeira fraternidade não é apenas sobre estar fisicamente juntos, mas sobre compartilhar uma vida espiritual. A comunhão no Espírito é essencial, pois fortalece a união entre os irmãos e os aproxima de Deus. A prática de orar e compartilhar a palavra cria uma rede de suporte espiritual, essencial para a edificação da fé e para o crescimento de todos na caminhada cristã. Essa comunhão é o que torna a fraternidade algo eterno e fundamentado em Cristo. Nos dias atuais,
Em um mundo repleto de divisões, a fraternidade cristã se torna um desafio ainda mais relevante. Em Romanos, capítulo 12, versículo 10, somos chamados a amar uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse chamado nos convida a viver em harmonia, ultrapassando as barreiras do individualismo e da competição. Em uma sociedade onde a separação entre classes, ideologias e culturas muitas vezes é a norma, a fraternidade se apresenta como um antídoto contra a fragmentação. Ela nos desafia a viver de maneira contracultural, onde o bem-estar do outro é colocado acima do egoísmo e a unidade no amor torna-se uma marca visível de nossa fé. A fraternidade, portanto, é um testemunho poderoso da transformação que Cristo promove. Cristo é o modelo perfeito de fraternidade e seu exemplo nos desafia a viver a verdadeira comunhão com os outros. Em João, capítulo 15, versículo 13, ele afirma: "Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos." O sacrifício de Cristo na cruz é o ápice da fraternidade, pois ele se entregou completamente, não por obrigação, mas por amor. Esse ato de doação extrema nos ensina que a fraternidade cristã não é apenas uma prática de convivência, mas um compromisso profundo de se dar ao próximo com generosidade e sem esperar nada em troca. Ao seguir o exemplo de Cristo, somos chamados a demonstrar um amor sacrificial, que transforma e renova as relações humanas. A fraternidade cristã também se caracteriza pela capacidade de acolher a diversidade. Em Efésios, capítulo 4, versículos 2 e 3, Paulo nos ensina: "Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz." A verdadeira fraternidade não exige uniformidade, mas celebra as diferenças enquanto busca a unidade no espírito. Vivemos em um mundo onde as diferenças de opinião, cultura, cor e classe social frequentemente geram divisões. No entanto, a fraternidade cristã nos desafia a superar essas barreiras, acolhendo o outro com respeito e buscando a paz, sem abrir mão da nossa identidade cristã. A unidade na diversidade é um reflexo da obra redentora de Cristo, que nos chama a viver juntos em amor, apesar de nossas diferenças. A fraternidade cristã tem também um papel evangelístico, funcionando como um testemunho visível do amor de Deus. E, em João capítulo 17, versículo 21, Jesus ora pela unidade dos seus discípulos, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A união dos cristãos, marcada pela fraternidade, serve como prova da autenticidade do Evangelho. Quando vivemos em harmonia, amando uns aos outros, o mundo observa esse amor e é convidado a conhecer a Cristo. Em tempos de incertezas e divisões, a fraternidade entre os cristãos é um chamado poderoso para a reconciliação e para a propagação da mensagem de Cristo ao mundo, mostrando que Ele é a resposta para as nossas divisões e conflitos. A fraternidade, segundo a Bíblia, é o elo que une todos os princípios cristãos, sendo a base para uma vida plena e harmoniosa. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 14, é escrito: "E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição." O amor fraternal é descrito como um laço que une todos os outros aspectos da vida cristã. Em um mundo onde a paz parece ser um objetivo distante, a fraternidade cristã nos chama a viver de maneira diferente, buscando a reconciliação, a solidariedade e o cuidado com o próximo. Ela nos ensina que, ao amarmos uns aos outros com sinceridade e dedicação, podemos trazer a paz de Cristo para o mundo, refletindo seu caráter e sua graça, e assim, vivendo de forma que honre a sua vontade. A fraternidade, como ensinada nas Escrituras, é mais do que uma prática social.
é uma manifestação do amor divino entre os seres humanos. Em um mundo marcado por divisões, conflitos e desentendimentos, o chamado bíblico à fraternidade é um farol de esperança, uma oportunidade de transformar realidades e vidas. Quando vivemos em verdadeira fraternidade, refletimos a imagem de Cristo, que deu sua vida por amor a nós e tornamos visível ao mundo o reino de Deus. A fraternidade não é algo que podemos construir sozinhos, mas é uma dádiva do Espírito Santo que nos capacita a amar como Cristo amou. Senhor, ajuda-nos a viver em fraternidade, a ser humildes e generosos com aqueles ao nosso redor. Que possamos, em cada gesto, refletir teu amor incondicional e trazer luz para aqueles que vivem em trevas. Que nossa vida seja um testemunho do teu reino, onde o amor e a paz prevalecem. Amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você. E não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas como você, que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos nessa jornada.